Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o 25, vai nos dizer assim. Todos acharam, amém? E aí você mantém a sua Bíblia aberta para ir acompanhando no decorrer da palavra. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Até aqui, feche os seus olhos, coloca a sua vida aí diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que ouvimos até aqui, por aquilo que pudemos também entregar ao Senhor. Como é bom te servir, como é bom gastar as nossas vidas diante do Senhor. Esse tempo, Pai, tem sido precioso, tem formado o nosso caráter, nosso entendimento a respeito da vida cristã, da maneira que o Senhor espera que vivamos. E nós esperamos, Pai, que esse tempo agora também seja assim. Não por minha causa, mas porque nós sabemos que Teu Espírito fala. E é por isso que nesse momento eu te peço ajuda, Espírito Santo. Ministra os nossos corações, nos dá entendimento. Toma cativa, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Que os nossos olhos não se desviem do Senhor. E que a Tua palavra seja de fato luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Nos últimos anos, eu gastei, ou vou mudar o verbo, investir muito do meu tempo aqui com vocês, falando sobre a igreja do Senhor. Nós falamos sobre uma igreja que é simplesmente igreja, uma igreja simples. Nós falamos sobre um reino que está em movimento, e esse reino compreende a igreja. Quem lembra do reino em movimento? Foi lá em 2021, primeiro tema nosso. Aí nós começamos a falar sobre comunidade, também trazendo os aspectos da igreja, como essa comunidade precisa viver em amor, em santidade e devoção. E esse ano nós continuamos falando sobre a igreja, de certa forma, e o seu papel de ir e contar, porque as pessoas precisam saber. E hoje, mais uma vez, eu quero falar com você sobre a igreja. Afinal de contas, Deus me chamou para ser pastor, né? Pastor de uma igreja. E uma das coisas que nós amamos é a igreja do Senhor. Com todas as suas imperfeições, com todas as suas falhas, as suas limitações, com todas as alegrias, as bonanças. Nós amamos a igreja do Senhor, porque cremos que ela é um projeto do Senhor para cada um de nós. Então, mais uma vez, quero falar com você sobre a igreja, à luz desse texto de Hebreus capítulo 10. A passagem que nós lemos, ela se concentra em alguns assuntos específicos. O primeiro deles é a confiança na qual os cristãos podem ter ao se aproximarem de Deus. E essa confiança não vem de nós mesmos, mas ela é proveniente do sacrifício de Cristo. Ele nos permite agora ousar e com confiança nos achegarmos ao Senhor. Esse trecho de Hebreus especificamente, ele destaca o papel também de Jesus como sumo sacerdote.
E esse sumo sacerdote que agora inaugura o que a Bíblia vai chamar de novo e vivo caminho, se despindo de alguns ritos, de algumas práticas do passado que até então fizeram sentido, mas agora é apresentada à igreja, ao povo de Deus, um novo e vivo caminho. E por fim, o texto ele termina ali as suas últimas palavras falando a respeito da importância da perseverança. E não só isso, não só como é importante perseverar, mas como é importante também o engajamento comunitário. Esse texto está falando sobre serviço ministerial. E ao me reunir com a liderança, com os voluntários, pessoas que estão diretamente envolvidas com essa conferência, eu compartilhei sobre como um dos anseios do meu coração, além de nos quebrantarmos, de ouvirmos o Senhor, era de que essa conferência gerasse em nós um forte senso de serviço ministerial, uma urgência em relação ao serviço ao Senhor, em todas as esferas da nossa vida, pessoal, mas também e principalmente naquilo que diz respeito à nossa vida comunitária, à nossa vida como igreja. Nós temos consciência de que quando falamos de igreja, não estamos falando desse prédio, amém? Isso aqui é o nosso espaço. Isso aqui é o espaço que Deus nos concedeu, por sua graça. Porque é tão difícil hoje em dia conquistar as coisas, né? E o Senhor nos deu esse belo presente, é nosso. Mas quando eu falo de igreja, eu estou falando das pessoas que compõem essa igreja. Ou seja, estou falando de mim, estou falando de você, dos seus amigos aqui, enfim, nós somos a igreja e nós precisamos desse engajamento comunitário, dessa perseverança na comunhão. Mas vamos do começo. Versículos 19 e 20 falam a respeito dessa ousadia. Essa ousadia que nós somos convidados a ter quando nos achegamos diante do Senhor. Mas para nós entendermos um pouquinho melhor essa ousadia, nós precisamos primeiramente analisar o sistema judaico, o sistema sacrificial judaico. Vocês sabem bem que o sumo sacerdote, ele tinha, num determinado momento do ano, uma vez ao ano, no dia da expiação, acesso exclusivo ao Santo dos Santos, certo? Uma parte do templo que era separada por um véu, e esse sacerdote, ele tinha exclusividade ali, de acesso àquele lugar, após muitos rituais de purificação e assim por diante. Tanto é que amarrava-se uma cordinha na cintura, ele entrava porque se ele demorasse demais, o pessoal puxava a corda para ver se ele estava vivo. Tamanha glória, a presença de Deus que poderia até consumi-lo, né, diante da sua pecaminosidade. A gente precisa entender essa ideia para entender agora o que esse texto está querendo dizer. Porque assim, pelo menos aos meus olhos, não tem como entrar com tanta confiança numa estrutura como essa, não é verdade? Eu acho que todo mundo olhava aquele véu e já sentia barrado, amedrontado, de ali eu não posso entrar, ali eu não posso nem chegar perto. Embora houvessem curiosos, enfim, mas não gerava em ninguém esse senso de ousadia, de confiança em estar na presença do Deus Santo Poderoso. Era muito mais uma ideia de medo, uma ideia de temor, uma ideia de um Deus grandioso demais para eu poder estar diante dele de fato. E não que o Senhor não seja grandioso, não que o Senhor não seja também temeroso. Nós continuamos pensando todas essas coisas a respeito do Senhor. Só que o autor de Hebreus, ele usa essa imagem para destacar ainda mais ao meu e ao seu coração de que o sacrifício de Jesus, por meio desse sacrifício, o acesso a Deus não é mais restrito. O acesso a Deus não é mais restrito. É uma possibilidade para todos os crentes. Nós pela manhã falamos sobre a necessidade das pessoas saberem a respeito do sacrifício de Jesus, da obra da cruz.
E a gente precisa continuar pensando de que elas não precisam só saber que tem um sacrifício, por amor e graça, mas de que esse sacrifício resulta em algo. Ele nos dá agora liberdade para nos colocarmos diante do Senhor. Essa não é mais responsabilidade do profeta, não é mais responsabilidade do sacerdote, não é mais apenas responsabilidade do pastor, do missionário, do evangelista, enfim, essa é minha e sua responsabilidade, a responsabilidade de todos os crentes. E a expressão pelo sangue de Jesus reforça isso, porque eu quero acreditar que você também acredita que você foi lavado pelo sangue de Jesus, amém? E uma vez que você foi lavado pelo sangue de Jesus, você tem livre acesso a Ele. Olha só que privilégio. É por isso que a gente precisa então entender esse sistema do Antigo Testamento, para entender a riqueza da obra da cruz, na sua plenitude, e o que ela nos permite agora viver. Você já parou para pensar o que mais pode significar essa ousadia que o texto pede de nós? Porque até então nós falamos sobre uma possibilidade de ter confiança, né? Agora a gente confia nessa obra da cruz e por conta disso a gente chega. Mas o que significa entrar diante do Senhor, na presença do Senhor com ousadia? Pensa um pouquinho aí. Você certamente se lembra daquele ditado: quem não deve, não teme. Eu acho que ele nos ajuda muito a entender essa ousadia que nós podemos ter diante do Senhor. Nós não somos mais devedores. Nós não precisamos mais viver com culpa no coração. Nós não precisamos mais viver atemorizados. Nós não precisamos mais viver amedrontados. Pelo contrário, nós podemos agora, confiantes, nos achegar diante da presença do Senhor. E não apenas confiantes, mas com ousadia, porque quem não deve, não teme. Diante das pessoas que você ama, da sua família, você não fica ali amedrontado, não é? A gente só fica assim diante de pessoas que, de certa forma, geram algo no nosso coração que nos tira a paz, enfim. Ou pessoas que nós devemos algo. A pessoa está vindo na sua direção, você já muda de calçada, você muda de corredor da igreja. Ixi, estou devendo aquilo para aquela pessoa. Mas agora, o sacrifício de Jesus, pelo seu sangue, nós não devemos mais nada ao Senhor. E a sua palavra me garante, te garante, de que nós podemos entrar confiantes e com ousadia na presença do Senhor. Que riqueza, não é? Que coisa boa. E aí, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é como que a gente está, então, ao vir para esse lugar de adoração, nos posicionando diante da presença do Senhor. É com ousadia, é com confiança, ou é daquele jeito, mais ou menos? Boa noite, gente, boa tarde. O Senhor é bom, né? A gente tem que abrir a nossa boca com ousadia, colocar o nosso coração diante do Senhor, de maneira a demonstrar a nossa confiança nele. Isso precisa mudar a nossa forma de adorar o Senhor, precisa mudar a nossa forma de nos encontrarmos com Ele. Esse texto, ele precisa servir de empurrão para todos nós aqui. No dia bom, gente, no dia da dificuldade, no dia mau também, nós somos chamados a entrar com confiança, com ousadia na presença do Senhor. Vocês entendem isso? O que é que isso significa? Não dá para ter moleza diante do Senhor. Não dá para ficar ali. Ai, Senhor, precisa ser ousado, precisa ser confiante, porque já não devemos mais nada para Ele. Eu acho que a gente entendeu isso e não vou ficar repetindo mais. O texto continua. E agora o versículo 21, ele nos reforça, reafirma, na verdade, a posição de Jesus como sumo sacerdote. E veja só o que o texto nos diz. Versículo 21, ele nos diz que nós temos um grande sacerdote sobre o quê?
E aí, gente, a Bíblia está aberta aí? Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha só, a igreja, ela entra em cena. A casa de Deus, ela pode ser compreendida como a comunidade dos crentes, a congregação dos justos. Nós vimos recentemente no Salmo 1. O povo de Deus, os filhos de Deus, a igreja que o Senhor estabelece. E agora, essa ideia do sacerdócio de Cristo não destaca só um papel de ser intermediário, mas também a ideia de que ele é alguém que zela pela comunidade cristã. Ele não é só aquele que é mediador entre Deus e os homens, mas ele é o chefe da casa de Deus. Ele é aquele que zela, ele é aquele que protege a igreja. Ele é aquele que envolve a igreja, sabe? Como uma mãe ou um pai envolve os seus filhos com a ideia de protegê-los. Mesmo quando estão fazendo birra, mesmo quando estão fazendo coisa feia, esses pais, eles têm disposição de ir ali ensinar, de corrigir. Nós precisamos ver Jesus não apenas como nosso Salvador, distante ou pessoal, mas também como esse Deus que está zelando por algo que é projeto dele, a igreja. Ah, pastor, mas a igreja é tão complicada, a igreja é cheia de gente ruim, a igreja é cheia de mentiroso, é por isso que eu não vou na igreja. Cara, você descobriu isso ontem. Tem gente que está com esse discurso e se achando. Cara, você descobriu isso ontem. Desde o princípio a igreja é assim. Jesus, ele estabelece a igreja ali com um homem que nega ele, gente. Já começa com uma comunidade de discípulos todos complicados, bagunçados, limitados. E tem gente que está achando que descobriu ontem, agora, de que a igreja está cheia de problemas. Gente, isso não é novidade. Você não é nenhum filósofo ou pensador maioral assim, porque você pensa assim. Isso aí é desde sempre. Mas ainda assim, a igreja é projeto de Deus. Ainda assim, a igreja tem uma cabeça que é Jesus. Ainda assim, Deus confia e acredita na igreja. Ah, mas ela é cheia de mentiroso, por isso eu não vou. Cara, você nunca mentiu na sua vida. Isso é bom demais. Cheio de gente ruim. Nossa, você nunca fez ruindade, nunca fez nada de errado. Gente, se ilude quem pensa que vai entrar na igreja e vai receber abraço de todo mundo, e vai ter um ambiente 100% acolhedor, e que vai ser bem querido, sim, bem quisto, bem visto por todo mundo. Não, porque tem dia que o Felipe vai chegar mal-humorado, tem dia que o Lucas vai chegar que não quer dar oi para ninguém, e aí tem dia que a Fátima talvez não vai querer te abraçar, e aí você pode fazer uma escolha de pensar assim: ixi, a Fátima não quer me abraçar, então não sou mais bem-vindo nessa igreja. Ou só de pensar: poxa, ela também falha, talvez não me viu, talvez não esteja tendo um bom dia. Só que percebem como a gente está deixando crescer dentro de nós alguns sentimentos indevidos, porque a gente está colocando expectativa nas pessoas, a gente está colocando expectativa no outro, quando a nossa expectativa deveria continuar no Senhor da igreja. Porque, como disse, esse Senhor da igreja é como os pais, que veem os filhos fazendo bagunça e os repreendem, os abraçam, os envolvem. A Helena descobriu uma coisa nova essa semana. Ela descobriu como gritar. E aí, ela não sabe falar, né, gente? Então, quando ela está terminando a comidinha dela, não quer comer mais, ela grita. E às vezes isso enche as paciências. Só que eu não tenho a opção de dizer assim: nossa, dá problema demais, deixa quieto. Vou entregar a Helena para alguém e não quero mais esse negócio de ser pai, de paternidade, não dá certo.
porque Deus me fez pai dela. Mas às vezes, quando se trata da igreja, a gente acha que a gente tem essa opção de dizer assim: nossa, o fulano gritou demais no louvor, não estou gostando. Não, deixa quieto, não quero mais saber de ser igreja. Mas Deus te fez filho. E como filhos, vocês fazem parte de uma família. E essa família faz parte de um povo, que é o povo de Deus. E o povo de Deus é conhecido como a sua igreja. Então, se tem uma coisa que eu não acredito, e eu sei que tem muita gente que olha torto quando eu falo isso, é nesse negócio de desigrejado. Talvez até possam ter, mas são pessoas que não entenderam nada sobre a igreja. Que vieram e acharam que a igreja era um grupo, um clube, uma sociedade, um lugar para eu pertencer, um lugar para eu ser feliz, um lugar para eu ser amado, um lugar para eu ter amigos, um lugar para eu jogar, um lugar para eu brincar, um lugar para eu fazer alguma coisa. Não. Aí no dia que alguém fala com você, de fato não faz sentido ser igreja, é melhor ser desigrejado. Agora, quem entende que a igreja se estabelece debaixo de uma autoridade, que não é minha, como pastor, mas do Senhor, Jesus, aí a gente entende que a placa é só um detalhe, os irmãos é só um detalhe, porque o que importa de fato é a presença do Senhor. E aí na presença do Senhor a gente vai aprendendo muitas coisas, como amar o próximo, como servir o próximo, como ser mais paciente, longânimo, enfim, bondoso, misericordioso. É nesse ambiente que a gente vai aprendendo. Só que você chega na sua casa e fala assim: Senhor, me ensina a ser mais paciente. No primeiro momento que alguém vacila com você, você já não quer mais vir para a igreja. Senhor, me ensina a amar mais. No momento que você não acha que alguma coisa está ruim, deixa quieto, não vou amar não. Eu estou puxando o saco da igreja mesmo, gente. Não da igreja, instituição, placa, igreja metodista, isso aqui é detalhe. Mas da igreja do Senhor. Eu acredito na igreja do Senhor. Eu acredito que ela é um projeto de Deus. Ela é, como a Bíblia diz, coluna da verdade. Efésios vai trazer esse entendimento. Ou seja, como coluna da verdade, ela precisa proclamar algo, a saber, a verdade, a opinião de Deus, a obra de Cristo, a realidade de um Espírito Santo que alcança o nosso coração e faz algo em nós, nos transforma, nos ensina, nos dá entendimento. Nós precisamos voltar a crer na igreja do Senhor. Crer na igreja do Senhor. Eu acredito nessa igreja. E aí eu não digo nessa igreja, eu acredito nessa igreja também, mas acredito na igreja do Senhor. Porque esse texto está falando sobre ela. Não é possível que a gente vá pensar assim: não, era só para aquele tempo. É uma comunidade que é perpétua, ela continua. E ela é tão poderosa, gente. Ela é tão poderosa que ela começa com poucos que contam para outros poucos, e para outros, e para outros, e para outros. E essa mensagem chega em você hoje. Não tem como dizer que não se trata de uma mensagem muito poderosa, verdadeira, porque nada que não seja verdadeiro tem uma força como essa. Até aqueles que fazem maldade e num primeiro momento tem muito impacto, em algum momento são esquecidos na história, né? Quantas coisas nós já não perdemos na história. Agora essa história de um Deus que se fez homem e morre numa cruz para perdoar pecados, vocês percebem como ela ainda tem força hoje? Porque ela é a verdade. E a igreja, ela precisa ser essa coluna da verdade, ela precisa sustentar essa mensagem, ela precisa se posicionar. Mas não adianta a gente querer falar sobre posicionamento, não adianta a gente querer falar sobre vai e conte, não adianta a gente querer falar sobre missões, não adianta a gente querer falar sobre ação social, sobre coisas que a igreja precisa fazer, se a gente não primeiramente entender o que é a igreja e amar essa igreja. Porque senão a igreja vira um clube de ação social. Porque senão a igreja ela vira um clube
de festa, de amigos, de encontros. Vamos nos amar, e é isso. Mas a gente precisa entender que existe um chefe dessa casa de Deus, um sumo sacerdote, ele é Jesus. Ele tem uma opinião sobre essa igreja, e essa opinião é de que nós perseveremos e nos engajemos no serviço. A gente vai continuar vendo isso aqui no texto. Versículo 22, agora continua falando também ao nosso coração. Vamos ler. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Se vocês forçarem um pouquinho a memória, vocês vão se lembrar de um texto que eu preguei recentemente, na nossa série aí a respeito de Timóteo, que também falava sobre uma fé sincera, um coração puro e uma boa consciência. Mais uma vez, a palavra está trazendo esses aspectos. Esse versículo, ele representa um chamado de Deus para os crentes, de que se aproximem de Deus, sim, com ousadia e confiança, mas também com sinceridade de coração, coração puro. E aqui a purificação do coração, ela remete a essa pureza interna, a santidade, a consagração e uma consciência livre de culpa. Mais uma vez o texto reforça: quem não deve, não teme. Boa consciência, livre de culpa. Esse chamado para aproximação indica que o relacionamento com Deus, ele deve ser marcado por integridade, por confiança e certeza da eficácia do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele tem valor, validade na nossa vida. O texto continua, versículo 23, e agora o autor começa a exortar os leitores. E ele exorta os leitores dizendo assim: mantenham-se firmes na confissão de esperança, algo que é essencial para o compromisso cristão, especialmente em tempos de provação, especialmente em tempos de incertezas, inseguranças, medos, provações, tentações. A esperança, ela nos sustenta. Sustentou a igreja lá em tempos de perseguição, continua sustentando a igreja. É por isso que ele diz assim: mantenham-se firmes naquilo que traz esperança para vocês. E essa esperança, ela não tem base, sabe, num simples desejo, mas numa promessa de Deus. Eu não tenho esperança em algo que eu acho que vai acontecer, esperança em algo que eu acho que é bom. Eu tenho esperança em algo que é promessa de Deus, é garantia de Deus. Pastor Márcio hoje pela manhã disse: Jesus não precisa que você creia para Ele voltar. Ele vai voltar porque Ele assim prometeu. E a nossa esperança é justamente essa, de que Ele vai voltar. Não tem a ver com o sentimento de que Ele vai voltar, mas sim com uma certeza de que Ele vai voltar, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Esse conceito da esperança, ele remete à escatologia cristã, ele nos aponta para o fim dos tempos, assunto que muitas vezes nós deixamos de lado, vivendo os nossos dias como se a igreja ela tivesse a ver com o nosso tempo presente aqui agora apenas. Não, ela tem a ver com uma convicção de que haverá um dia que nós encontraremos o Senhor. E justamente por causa disso, isso impacta a minha vida agora aqui, nesse momento presente. A gente precisa aguardar com muita expectativa o retorno de Jesus, a consumação do reino de Deus, o estabelecimento de um governo justo, de um governo cheio de paz. A gente segue o texto, agora para os versículos finais, 24 e 25, eu quero ler com você também. Cuidemos também de nos animar uns aos outros.
pessoa do seu lado aí. Assim, cara, é para você me animar, é para você me ajudar. Não me deixa aí vacilando. A palavra está nos dizendo: cuidemos de nos animar uns aos outros. Nos animar, nos ajudarmos. Mas para quê? Para a gente se juntar? Não. Nos animarmos no amor e na prática das boas obras. Tem um objetivo. A gente precisa se juntar sim, mas com um objetivo: nos animarmos, nos incentivarmos no amor e na prática das boas obras. A igreja precisa ser esse lugar que leva as pessoas a amarem e que leva as pessoas a boas obras. E aí o versículo 25: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Parece que escreveu esse texto agora, né? ChatGPT, escreve alguma coisa que parece texto bíblico. Não deixe de congregar. O texto diz: pelo contrário, façamos admoestações. Ou seja, você incentiva, você anima, mas quando você precisa, você puxa a orelha. A igreja é esse lugar. Porque senão é só festa, né? Ah, vamos pular, vamos dançar, bate palma e no louvor, isso, que bom, alegria. Parece uma zumba, né, quase, né? Não, a palavra está dizendo assim: você anima, você incentiva, mas você admoesta, você exorta. E acontece que a admoestação, a exortação não é boa. Quem gosta de ser repreendido, levanta a mão. Ninguém. Ó, Felipe só. Então, gente, ó, aproveita. Mas provavelmente essa postura é de alguém que entendeu a importância disso. E que provavelmente cresceu por conta de admoestações. Gente, tem uma pessoa nessa igreja que eu pego no pé, é o Felipe. Tem alguns outros também, né? Mas vou só falar dele agora. Oi? Por isso que ele aprendeu a gostar. E ele diz assim: façam isso, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia do Senhor se aproxima. Como que eu vou deixar aquele que eu amo perecer? Como que eu vou deixar aquele que eu amo viver uma vida de qualquer maneira, fazer o que bem entende? Se eu amo, eu admoesto. Se eu amo, eu exorto. Se eu amo, eu cobro. Se eu amo, eu chamo atenção. Porque eu amo a Helena. Agora que ela descobriu a gritar, eu preciso chegar nela e falar assim: Helena, não precisa. Ai, que dó, pastor. Nossa, brigando com a criança. Não estou brigando, estou ensinando. Helena, você não precisa gritar. Papai já vai entender, mamãe também. Você não quer mais isso, você não quer aquilo. Porque se ela grita e eu grito mais alto, imagina como vai ser a infância dela. Só gritaria só em casa. E lá em casa é um silêncio, gente. O povo deve passar lá na frente e falar: não mora ninguém aí. Eu e a Júlia, nós somos tão quietinhos, a gente fala baixo. Tem os contextos familiares que é diferente, né? Galera falando alto. Né? Olha aí. Deus me revelou aqui. Não tem problema nenhum com isso, né? Mas como pai eu tenho uma responsabilidade de corrigi-la, de ensiná-la. Porque se eu não fizer isso, ela vai aprender com outras pessoas outras coisas. A minha ideia não é colocá-la numa bolha e falar assim: o mundo é assim. A ideia é que ela chegue diante de todas as questões e ela saiba dizer: aqui eu posso, aqui não. Aqui eu devo, aqui eu não. Isso aqui é legal, isso não é. Isso é de Deus, isso não é. Isso tem a ver com a minha vida, isso não tem a ver com a minha vida. Só que isso só vai acontecer na medida que a gente ensina. E a igreja, ela precisa assumir esse papel de alguém que ensina. Então, meus irmãos, mais uma vez, igreja não é lugar para fazer reunião, encontrinho. Igreja é lugar de nós nos incentivarmos no amor
de nos incentivarmos nas boas obras e de nos corrigirmos. Esse é o propósito da igreja. Pastor, mas está dando super certo, eu junto uma galera e a gente ora 10 minutos e aí depois a gente joga até de madrugada. Cara, está dando tudo errado. Porque no dia que você tirar o jogo, ninguém mais vai. E para jogar você não precisa se reunir em nome da igreja, você chama seus amigos. Não estou contra o jogo, eu gosto de jogar. A gente tem Uno em casa, enfim, nem sei, tem uns jogos lá. A gente precisa só entender um pouquinho melhor o propósito da igreja. Incentivar, estimular. Esse versículo 24, ele fala sobre responsabilidade mútua. Essa expressão considerar, ela é muito forte. Considerar o outro. Fala sobre você olhar para você, mas você olhar também para um outro numa medida, sabe, de amor, igual àquela que você olha a você. Considerar essa pessoa. Isso implica numa consciência, numa intencionalidade no cuidado com o próximo. Estava dizendo, o objetivo é estimular ao amor, às boas obras. Mas indicando que a vida cristã, ela é comunitária. Eu faço as boas obras no meu cantinho, do meu jeito. Eu amo no meu cantinho, do meu jeito. Benção. Falta o aspecto comunitário. O Senhor está nos chamando para esse lugar da comunidade. Eu oro, eu leio a Bíblia no meu cantinho. Muito bom. Mas você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, proclamar a palavra de Deus em comunidade. Tá? Nós iniciamos na sala de oração uma prática de proclamar a palavra de Deus. A gente está aqui proclamando os Salmos e o livro de Apocalipse. Então, em algum momento a gente vai concluir isso e vai dizer, nossa, já lemos juntos os Salmos, já lemos juntos o Apocalipse, depois vão ser outros livros. Até um dia que a gente vai poder dizer, lemos a Bíblia toda, proclamamos a Bíblia toda nesse lugar. Tem poder quando a palavra de Deus ela é proclamada. O Antigo Testamento revela isso diversas vezes, os profetas, os homens de Deus, chegando com o rolo das Escrituras ali, e lendo e proclamando a palavra. Você tem Esdras, você tem Neemias, você tem um povo fazendo isso. A palavra precisa ser proclamada nos ambientes em que a igreja está. A oração ela precisa ganhar um aspecto comunitário, porque eu passo a perceber, considerar o outro. Então o objetivo desse texto é dizer assim, gente, vocês precisam se estimular, sim, para a vida pessoal, íntima, mas também para a dimensão comunitária. E o último versículo que nós lemos, ele reforça mais uma vez essa importância da reunião da comunidade. E ele vai dizer assim, o dia se aproxima. O dia se aproxima, a gente não sabe quando vai ser. E é por isso que a gente precisa se apressar. O texto está fazendo uma convocação para o comprometimento com a vida comunitária. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante de dificuldades, agora falando do contexto deles, né? O texto está dizendo assim, vocês precisam se manter firmes, motivados uns pelos outros, enquanto vocês aguardam a consumação das promessas de Deus. É muito mais fácil quando a gente está junto. Porque no dia que eu estou fraco, no dia que eu estou cabisbaixo, alguém vai dizer, você lembra do que Deus falou? Você lembra daquilo que o Senhor te deu como palavra, como promessa? Você lembra do que aquilo que o Senhor disse na sua palavra? Então se mantenha firme, meu amigo, meu irmão. Quem já veio para os gabinetes pastorais, para os aconselhamentos pastorais, sabe muito bem que eu não fico falando a respeito daquilo que eu acho que vai ser legal, que vai funcionar na vida das pessoas. Eu sou desses que abre a Bíblia e procura nela uma resposta.
Porque eu acredito no poder dessa palavra. Eu acredito no seu efeito na dimensão comunitária. Porque eu posso chegar e dizer assim, olha, no meu casamento eu fiz assim, eu fiz assado, mas o meu casamento ele tem uma história diferente do seu casamento. O meu casamento ele tem um suporte diferente do seu casamento. A minha criação ali da minha filha pode ser bem diferente da sua realidade de criação de filhos. E aí falar a respeito daquilo que eu penso, que eu acho, que eu li, seria pouco demais. Eu posso até citar, eu posso até falar, mas eu preciso urgentemente de um compromisso maior com a palavra de Deus, porque é ela que conduz a igreja. E quando a gente se reúne como igreja, é para que a palavra de Deus seja proclamada, para que ela prevaleça ali como a coisa mais importante que existe entre nós, a presença de Deus por meio das suas escrituras. Percebam, de Gênesis a Apocalipse, Deus está se revelando a sua presença, e não dizendo apenas a presença de Deus, ela se manifesta, mas dizendo assim, ela se relaciona conosco. A gente colocou uma sarça aqui atrás do moletom, né? A ideia é da gente lembrar de que não é só a manifestação, não foi só uma sarça pegando fogo. O que acontece? Deus fala por meio da sarça, Deus se relaciona por meio da igreja, Deus se relaciona por meio da comunidade, Deus se relaciona com você por meio dos seus santos, por meio da congregação, por meio do seu povo. Meus irmãos, as nossas famílias têm problemas, não é verdade? A gente tem muita dificuldade dentro da família. Às vezes, entre irmãos tem muita briga, muita dificuldade. Se encontra e é só, sabe, discussão. Mas se alguém fala do seu irmão, você muda, né? Fala, eu posso brigar com ele, mas ninguém vem falar do meu irmão. Ninguém vem falar da minha mãe. Eu posso discutir com ela, posso desobedecer, mas você não vem falar mal da minha mãe, do meu pai. Nossa família é imperfeita, mas nós não abandonamos ela, porque nós a amamos. A gente precisa levar essa dimensão para a igreja. A igreja é imperfeita, mas a gente não pode abandonar ela, porque a igreja é projeto de Deus. A igreja é um lugar de Deus, para a minha vida e para a sua vida. E é tão de Deus que tem nela irmãos que estão mais maduros, irmãos que estão menos maduros e podem se ajudar, irmãos mais velhos e mais novos. E é tanto um lugar de Deus que a gente briga, a gente faz cara feia, mas logo a gente se perdoa. Gente, vocês sabem que eu ando bastante com o Jonatas, mas é um dos caras que eu mais brigo nessa igreja também. Eu falei que não ia falar de outro, né? Nossa, direto, não concordo, Jonatas, não concordo com o seu ponto de vista, mas naquele momento da discussão teológica, eclesiástica, seja do que for, a gente pode até ficar de mal, mas dá 5 segundos, a gente lembra do nosso compromisso de ser igreja, de nos incentivarmos no amor, nas boas obras, de corrigirmos um ao outro. Poderia citar aqui exemplo de outras pessoas que a gente já viveu isso também. A gente pode até brigar, pode até discutir, pode até ter diferenças, mas quando nós amamos esse lugar, quando nós amamos quem rege esse lugar, as diferenças ficam de lado. Elas são pequenas demais, elas não têm tanto poder assim para nos ferir. Elas podem até nos ferir, mas logo já vem o Senhor curando, limpando, lavando, nos livrando de toda a culpa, nos livrando de toda a dificuldade, nos ensinando. Meu irmão, minha irmã, aqui na condição de pastor, eu não posso obrigar você a fazer nada, eu não posso te impor nada. No texto bíblico nós não vemos em nenhum momento os presbíteros, os pastores impondo ou obrigando a igreja a fazer alguma coisa. Mas a gente olha para a fala dos apóstolos, dos pastores, e eles sempre dizem algo: meus irmãos, eu peço a vocês,
eu imploro a vocês, ou se você gosta da Ara, né? Rogo-vos, pois, irmãos. Como pastor, eu só posso fazer uma coisa hoje: implorar para você e pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude, né? Para que você ame a igreja do Senhor, para que você sirva a igreja do Senhor com os dons que Deus tem te dado. A igreja metodista, ela fala sobre uma igreja de dons e ministérios. Deus derrama dons e você serve nos ministérios. Nós queremos chamar você para esse lugar do serviço. Ah, pastor, mas eu já tentei algo, não deu certo. Tenta outro lugar ou tenta de novo. Ah, mas eu deparei com aquele irmão que é muito difícil, ele me trava. Então destrava ele. Dá um jeito. Vamos conversar, vamos resolver. Mas vamos servir. Vamos fazer. Eu fiquei muito feliz com essa conferência. Estou, né, muito feliz porque ela ainda está acontecendo. Porque tem muita coisa acontecendo que eu não estou nem precisando colocar a mão, está acontecendo. Porque tem pessoas com o coração disposto. Tem pessoas que estão organizando. Eu falei para algumas pessoas assim: olha, eu preciso me concentrar na palavra. Eu preciso me concentrar em receber as pessoas que estarão aqui, os preletores. Eu não tenho como ficar dizendo onde está o lápis de cor, onde está isso, onde está aquilo, onde tem balde, onde não tem. E a igreja está se mobilizando, gente. Vocês estão vendo aí os voluntários para baixo e para cima. Só que seria muito melhor se nós pudéssemos contar com todos que aqui estão. Ah, pastor, mas já tem gente suficiente. Não, sempre tem lugar para mais um. Ah, mas como é que a gente vai colocar 20 pessoas trabalhando aqui? A gente coloca 20, 30, 40, 50, 100. Nossa, mas não cabe mais na igreja. Então a gente quebra a igreja, constrói outra. Põe 200, põe 300, põe 1000 voluntários. Pastor Tiago Cata da Rede, ele lidera hoje 2.500 voluntários dentro de uma igreja. Por culto são 680 pessoas servindo a igreja. Vai me dizer que não tem espaço? Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem está com o coração disposto, um coração sincero, para quem está com o coração ali lavado, para quem está com boa consciência, mesmo diante das adversidades. A gente precisa crer que o Senhor, Ele é Senhor da igreja. Mesmo diante das limitações, a gente precisa crer que o Senhor é Senhor da igreja e lutar por ela. E aí eu não estou te dizendo que tem que ser essa igreja, tá? Porque eu também não tenho muito essa ideia de que eu tenho que me apegar a uma instituição, me apegar a uma denominação e ficar nela até morrer. Talvez o Senhor esteja te levando para um outro momento da sua vida e nós vamos respeitar isso. As pessoas que me procuram dizendo: pastor, estou indo para um outro ministério, Deus abençoe, vá, seja bênção naquele lugar. Eu estou falando sobre servir a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, aonde Deus está te colocando. Para alguns é até estranho, né? Mas o pastor está dando bênção para o povo sair, vou amaldiçoar? E aí vá com Deus e seja uma bênção. Mas é melhor que você fique, você nos ajude, porque a gente é falho, a gente é limitado, mas a gente olha para um texto como esse e a gente resgata no nosso coração a firme confissão da nossa esperança, sem vacilar, cuidando de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras, e não deixando de congregar, mas pelo contrário, fazendo admoestações, corrigindo, entendendo que o dia do Senhor está próximo. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Eu já vi muitos